E aí, pessoal do sétimo ano, aqui é o professor Éder e hoje iniciaremos a nossa aula 3 da nossa apostila, né, que vai falar um pouco de uma região bastante importante do Brasil e como a gente vai relacionar tanto a questão da cultura dessa região como a questão da natureza, que é o Pantanal, né? Então a gente vai ler um texto chamado A Dinâmica da Natureza e o Tempo do Pantanal Mato Grossense, na nossa aula de hoje. Então, na nossa aula um, lembrando que a gente está falando da geografia do Brasil, ok? Então, na nossa primeira aula, a gente trabalhou a questão da colonização, falamos do bandeirantismo. Na aula passada, aula 2, a gente falou da questão dos indígenas. E hoje a gente vai falar do Pantanal Mato Grossense. Então, vamos lá para os nossos slides aqui. Bom, definição do Pantanal, pessoal. O que é o Pantanal? O bioma Pantanal é a maior planície inundável do mundo. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que ela vai depender do regime de chuvas. Quando o regime de chuvas for mais alto, essa planície vai ser totalmente inundada. Depois, um período mais seco, essa água vai, obviamente, secar e vai ter um outro tipo de paisagem. Então, esse é um bioma bastante importante para a questão dos animais, que vão ter água em abundância durante um período e no outro período eles vão conseguir se transportar por outras regiões, né, em busca de comida, em busca de novas fontes de água e por aí vai. Então, ele é um bioma que naturalmente ele vai ter um momento de maior cheia de água e um momento de maior seca, né? Então, ele vai ser bastante importante por toda essa regulação de clima, de fauna, de flora dessa região aí da América do Sul, né? Então, com uma área de cerca de 250 mil quilômetros quadrados, o Pantanal estende-se pela Bolívia, Paraguai e Brasil, sendo que aproximadamente 62% está no Brasil. Então, a maior parte do bioma do Pantanal ele vai estar no Brasil, principalmente nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, ok? Lá no centro-oeste do Brasil. Inserido na parte central da bacia hidrográfica do Alto Paraguai, o Pantanal é influenciado pelo Rio Paraguai e por seus vários afluentes que se alagam na região, formando extensas áreas alagadiças, ou seja, ele vai alagar determinadas áreas nesse período de maior cheia, de maior vazão de água, ok? Vocês vão observar aqui nessa próxima imagem. Então aqui vai ter o bioma do Pantanal aqui no período da cheia, tá certo? Vocês podem observar aqui o rio, as várias Vitórias Régias aqui e toda a flora da região aqui do Pantanal, toda essa vegetação aqui, ok? Então esse é o bioma que a gente vai trabalhar no texto aí, fazer a leitura que fica, como eu já disse para vocês, na região centro-oeste do Brasil, nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Então vamos lá para o texto. Sociedade e natureza. A dinâmica da natureza e o tempo do Pantanal Mato-Grossense. No Pantanal, grande planície de inundação que abrange o sul do estado do Mato Grosso e o noroeste do Mato Grosso do Sul, as evidências históricas da relação do ser humano com a natureza são marcantes. Para se adaptar ao meio ambiente, os habitantes criaram modos de vida particulares. No século XVI, os portugueses e espanhóis cruzaram as planícies pantaneiras, inicialmente ocupadas por indígenas, em busca de metais preciosos. Contudo, foi no século XVIII, com a expansão para o interior, que a ocupação ocorreu de forma mais intensa. Então, só lembrando que a ocupação do Brasil ela começou no litoral, próximo ao Oceano Atlântico. O Pantanal ele está bem no interior do Brasil, né? Então, essa ocupação do Pantanal ela foi um pouco mais demorada do que a ocupação do litoral brasileiro. Certo, sétimo ano? Então, vamos prosseguir aqui. Para praticar a pecuária, ou seja, a criação de gado, os habitantes precisaram conhecer a sazonalidade do regime fluvial, que modifica significativamente a paisagem local. O que é sazonalidade? É a relação entre a cheia
de água, o período mais chuvoso, o período onde tem mais abundância de água e o período mais seco. Então não vai ter água em abundância o ano todo. Então é isso que é a sazonalidade. É entender os momentos de maior cheia, de maior vazão de água. No Pantanal, as épocas chuvosas e secas condicionam a movimentação do gado pelas planícies. Para não colocar os animais em riscos, o pantaneiro se tornou um profundo conhecedor da fauna e da flora dos locais, unindo a sabedoria herdada dos indígenas como a dos paraguaios e dos sulistas, né, que são basicamente os povos que vão formar o Pantanal, né, o pessoal que migrou do sul para a região centro-oeste, os sulistas, os paraguaios, que estão lá na divisa com o Pantanal, né, lá no Paraguai também tem esse tipo de bioma, que lá é chamado de Chaco, né, e o conhecimento indígena, também bastante importante nessa região do Brasil, ok? Então todo esse conhecimento ele foi levado em consideração para se conhecer, né, aquele espaço e condicionar a travessia dos bois naquela região, ok? Então essas heranças se manifestam também na culinária, como grande variedade de pratos típicos, como peixe na brasa, caldo de piranha, o sarrabulho, que são miúdos bovinos, o tererê, que é o chá de erva mate gelado, né, que é diferente do chimarrão, porque lá no sul o chimarrão ele é quente, você toma o chimarrão quente. O tereré você ingere essa erva mate, só que com água gelada, então tem essa diferença aí. E também a carne de jacaré, bastante apreciada na região do Pantanal. A música e as festas como o touro candio foram influenciados por diferentes povos que habitavam o Pantanal. Ritmos como cururu, polque, rasqueado guardam traços da diversidade cultural. As festas religiosas, como a de Nossa Senhora do Cacuepé, recebem influência dos países vizinhos, como a Bolívia e o Paraguai. O Pantanal é região de forte preservação das tradições. Então, essa região que a gente mostrou aqui para vocês, essa diferenciação climática, esse relevo diferente, esse regime pluvial diferente, ele também vai ter a sua herança cultural, que é uma herança que mistura a cultura sulista do Brasil, gaúcha, com a cultura paraguaia, com a cultura indígena, e isso vai fazer o Pantanal um lugar único, ok? Com toda essa contribuição, um lugar único tanto no aspecto da natureza, quanto no aspecto da sua sociedade, da sua cultura, ok? Então, a partir disso, sétimo ano, a partir do texto, a partir do que foi falado aqui, vocês vão responder essas duas questões. Quem foram os primeiros ocupantes do Pantanal? E 2, por que é importante o conhecimento dos ritmos da natureza no Pantanal? Ok? Então, essa é a atividade para essa semana 3. E na próxima semana a gente fecha aqui essa apostila com mais uma aula sobre alguma região do Brasil, sobre a geografia do nosso país. Certo? Ficamos por aqui. Pintou dúvida? Entre em contato pelos grupos de WhatsApp, ok? E até a próxima semana. Falou!